mortandela. Não é mortandela, é mortandela, 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 mortandela. Amiga, eu não tô te entendendo. Me dá meio quilo desse negócio aqui, vai. Tá, vai querer junto também? Querer o quê? Junto. Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Voltamos, pessoal, e agora para nossa aula de matemática. Pega aí o teu livro A Conquista da Matemática, pega o teu caderno, lápis e borracha, traz toda a tua atenção, porque hoje nós vamos falar sobre conversão de unidades de medidas de massa. Na nossa última aula de matemática, nós aprendemos a fazer a conversão de unidades de medidas de comprimento. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, assim vai ficar mais fácil de você entender a aula de hoje. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, nós temos como medida de massa a unidade principal, unidade fundamental, o grama. Isso mesmo, eu disse o grama e não a grama, tá? Atenção, porque algumas pessoas ainda falam a grama se referindo à massa, quando na verdade devemos dizer o grama. A grama é aquela planta, tá? Verdinha que a gente costuma ver por aí, tá bom? Estou apresentando para vocês aqui o quadro de unidades de medidas de massa, tá? Percebam que existe aqui algumas unidades que não são tão habituais, né? Não são tão utilizadas, mas que é importante que vocês conheçam, mas nós iremos nos aprofundar mesmo naquelas que mais utilizamos, que é o quilograma, o grama e o miligrama. Eu quero também que você relembre o quadro de unidades de medidas de comprimento, apenas para que você possa associar, para que você possa comparar, tá? Pois se você compreender o processo de conversão de um, logo também entenderá do outro. Perceba que, assim como a palavra metro está dentro de todas as demais unidades de medidas de comprimento, também a palavra grama está dentro de todas as demais unidades de medidas de massa, pois é a unidade fundamental. Assim, se olharmos para o prefixo, ou seja, o início da palavra, da unidade de medida, já conseguimos ter uma ideia aí da equivalência dessa unidade, tá? Por exemplo, ao observarmos o início da palavra miligrama, já lembramos de mil, né? Então, já sabemos que é a milésima parte do grama. Assim como milímetro é a milésima parte do metro. Mas aí você me pergunta: professora, e se fosse medidas de capacidade? Ótima pergunta! Seria exatamente o mesmo início da palavra, tá? A gente mudaria aí agora só a unidade fundamental, que no caso da medida de capacidade será o litro. E eu gosto muito de fazer essa associação, porque se você conseguiu entender um, você já entendeu todos os outros. Então já fica bem mais fácil pra gente. Mas vamos lá aprender a fazer a conversão de unidades de medidas de massa. Vamos ver aqui alguns exemplos de conversão das unidades de medidas que mais utilizamos no nosso cotidiano. Lembre-se que usando o quadro de conversão de unidades de medidas, você precisará apenas deslocar a vírgula. Se temos 4,5 kg e precisamos transformar em gramas, podemos deslocar a vírgula para a casa do grama e completar com zeros as casas que estão vazias. Assim, podemos dizer que 4,5 kg é equivalente a 4.500 gramas. Nós fizemos a conversão utilizando o quadro de unidades de medidas de massa, mas você pode ter optado por fazer utilizando a multiplicação. Já que 1 kg é igual a 1.000 gramas, então 4,5 kg vezes 1.000 é igual a 4.500 kg. Vamos para mais uma situação. 70 miligramas. Nós precisamos transformar em gramas. Como devemos proceder? Lembre-se de que o miligrama é a milésima parte do grama, ou seja, é como se o grama
fosse dividido em 1000 partes e retirado uma. Assim, para transformarmos 70 miligramas em gramas, podemos apenas dividir por 1000. E assim teremos 0,070 gramas. Mas e se nós optássemos por apenas deslocar a vírgula no quadro de conversão de unidades de medidas de massa? O que aconteceria? Se a nossa vírgula está na casa do miligrama e precisamos transformar em grama, então deslocamos para a casa do grama. Assim teremos a equivalência. 70 miligramas é igual a 0,070 gramas. Você precisa conhecer também a unidade de medida tonelada, cujo símbolo é T. É uma unidade de medida de massa que, geralmente, usamos para expressar grandes quantidades de massa. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Assim, uma massa de 9,6 toneladas equivale a 9,6 vezes 1000 quilogramas, ou 9.600 quilogramas. Uma massa de 10.400 quilogramas equivale a 10.400 dividido por 1000 toneladas, ou 10,400 toneladas. Agora é hora de praticar tudo o que você aprendeu hoje, realizando a sua atividade no seu livro A Conquista da Matemática, na página 154. Onde você encontrará questões semelhantes a essas que nós resolvemos aqui hoje, tá? Sobre conversão de unidades de medidas de massa. Então, bons estudos, muita concentração e sem pressa. Então é isso aí, pessoal. Já que você está craque aí no quadro de unidades de medidas, então agora é só trabalhar, mãos à obra e bons estudos. Muito obrigada aí pela tua atenção, pela tua companhia. Até a nossa próxima aula, hein? Um abraço!